Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Essa é a quinta videoaula da série de videoaulas sobre conjuntos numéricos e nós vamos tratar aqui mais especificamente do conjunto dos números irracionais, né? Conjunto R-Q, tá bom? Essa é a parte 1 sobre o conjunto dos números irracionais. Bom, sem mais delongas, né, vamos aí ao que interessa. O primeiro número não racional descoberto. O pitagórico Hipaso, tá? Pitagórico por quê? Porque ele foi um aluno que frequentava a escola pitagórica, né? Está relacionado com Pitágoras, tá? Ele criou essa escola aí, junto com outros estudiosos da época, né? E muito do que a gente conhece hoje sobre o conhecimento, né? Sobre a ciência matemática, né? E outras coisas também, tá? Física, música, até mesmo química, né? Vieram dessa escola antiga lá da Grécia, tá? Isso aí antes de Cristo, né? Bom, então, esse matemático aí, Hipaso, descobriu a existência de um número que não poderia ser escrito na forma de razão de inteiros. Na verdade, né, os gregos lá da antiguidade, eles nem usavam os inteiros negativos, tá? Nem usavam o zero. Então, não poderia ser escrito na razão de naturais, não nulos, praticamente, né? Bom, então, aí mais adiante, um outro matemático também da escola pitagórica, né, Eudoxo, tá? Que é outro Pitágoras, resolveu o problema da incomensurabilidade. O que é isso? Resolveu esse problema dos números irracionais, né? E aí limpou a barra, né? Dessa questão desses números que não eram racionais, né? Que muito depois, né? Foi chamado de irracional, mas significa não racional, tá bom? Bom, mas e aí, professor, tem alguma coisa a mais para contar? Olha, gente, essa descoberta de Hipaso tem duas consequências possíveis, tá? Bom, alguns historiadores acreditam que ele foi, a partir dessa descoberta, que ele levou ela lá para Pitágoras, né? Ele foi empurrado de um despenhadeiro, tá? E foi morto, tá bom? Essa é uma possibilidade com essa descoberta, que ele estava defendendo a descoberta, né? Que por incrível que pareça, está relacionada com as coisas que eles estudavam na escola pitagórica, né? Na própria escola pitagórica. Só que essa ideia contrariava, né, a máxima que existia na época, que qualquer número, tá, poderia ser escrito na forma de fração de razão de dois inteiros, na verdade, naturais, né? Eles nem pensavam nos inteiros negativos, tá? E nem no zero também, eles pensavam no zero, tá bom? O zero como a gente conhece hoje, o zero era o nada e não tinha muita coisa que se falar sobre ele, né? Na época o sistema de numeração deles também era bem mais complicado que o nosso, né? Então, talvez por isso eles não pensavam no zero. Então, e uma outra possibilidade é que ele foi banido da escola pitagórica por causa dessa descoberta aí, né? E mesmo assim, essa descoberta aí foi mantida em sigilo absoluto, né? Mas talvez o que se acredita aí, né, é que ele tenha quebrado o segredo, tá? Contou para alguém e por isso, ou das duas umas, ele foi julgado de um desfiladeiro, de um penhasco, nem morreu, ou ele foi banido e construíram um túmulo falso, falso para falar que ele tinha falecido, né? E construir esse túmulo e ele foi morar lá em outro lugar, tá? Mas ainda bem que esse Eudoxo aqui resolveu o problema, né? Que então os números também poderiam ser irracionais, não só os números racionais. Aí
O que significa incomensurabilidade, né? Essa questão da incomensurabilidade aqui é que eles acreditavam que os segmentos tinham que ter medida somente ou inteira, né, natural, na verdade, natural não nulo, né, ou na forma de razão de dois naturais não nulos, né? E aí o Eudoxo resolveu isso e poderiam ser também segmentos irracionais, de medida irracional. Bom, então é isso, basicamente é isso. Mas vamos ver um pouco mais sobre os números irracionais. Vamos lá. Bom, então, o número não racional, né, irracional descoberto por Hipaso foi raiz quadrada de 2. É isso aí. A descoberta de Hipaso foi decorrente do que ele aprendeu na própria escola pitagórica, né? Mais especificamente, a descoberta dele está relacionada com o teorema de Pitágoras. Então vamos lá, né? Bom, pelo teorema de Pitágoras, né, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ele pensou num quadrado aqui de lado 1, traçou a diagonal desse quadrado. Então, essa diagonal aqui, né, é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui de lados 1, 1 e 1, né? Então, a medida desse bendito aqui, como a gente pode ver aqui, é a raiz quadrada de 2. Isso aqui, gente, eu não vou demonstrar, mas não é possível ser escrito na forma de fração de inteiros, tá? Eu vou deixar isso aí para uma videoaula à parte, né? Porque senão vai ficar longa demais essa videoaula, tá? Então, foi esse aqui o primeiro, né? Número irracional de que se teve notícia aí, tá bom? Que foi descoberto, né? Bom, até muito simples de vocês entenderem, né? Poderia ser outro triângulo retângulo, mas tem tudo a ver com o teorema de Pitágoras, né? Mas vamos lá. Então, olha só que coisa, né? A própria descoberta de Pitágoras, que é considerada a maior da época, né? Essa descoberta aí do teorema de Pitágoras, tá, gente? Realmente é a maior daquela época ali. Isso levou a muitas descobertas. Até, por incrível que pareça, a teoria da relatividade de Einstein, ele elaborou ela matematicamente nas demonstrações, usando Pitágoras muito raciocina a partir do teorema de Pitágoras. Olha só que interessante, né? Então, para vocês verem o poder desse conhecimento aqui, tá bom? Bem, agora vou falar um pouquinho de números irracionais obtidos, né, de radicais, né? Isso aí vem muito mais adiante. Por exemplo, olha, todos esses números aqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 2, de 3, de 5, ou 4, não, né? Claro que não, porque raiz quadrada de 4 é natural. De 6, de 7, de 8, 9, não. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não é assim por diante. Todos esses são números irracionais, né? Também, raiz cúbica de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, não, né, gente? Porque raiz cúbica de 8 é 2, de 9, de 10, de 11, de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Raiz cúbica de 27 também não é irracional. Quarta raiz de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quarta raiz de 16 não é irracional, né? E assim por diante, né? Você vê que só uma sequência dessas aqui, né? Já são infinitos números irracionais. Mas aí você pode fazer raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, e aí um monte de números irracionais. Gente, raiz de 0 é 0, né? E raiz de 1 é 1, não importa o índice. Por isso que não estão nessa lista, né? Sem contar também, gente, que aqui, ó, mais raiz de 2 e menos raiz quadrada de 2, né? E mais ou menos qualquer uma dessas aqui, claro que o mais e o menos fora, tá, gente? Também são o quê? Números irracionais, né? Porque aqui eu só estou mostrando os números irracionais obtidos de radicais, os positivos, né? Os negativos é só dobrar isso aqui tudo, né? Basta colocar o mais e o menos. Mas aí, para ficar mais claro, por exemplo, né? Raiz enésima de A, tá? N, A e 1B que eu vou usar aqui, naturais não nulos, é irracional, né?
É irracional quando não existe um A tal que A é igual a algum um natural B elevado a N, tá? Então, toda vez que esse A não for igual a um B, um natural B elevado a N, então isso aqui vai ser irracional. Nossa, professor, está um pouco complicado de entender, mas é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, raiz quarta de 16, né? 16 é igual a um 2 elevado a 4, né? Então, por isso que raiz quarta de 16 não é irracional. Raiz quarta, não, aqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 9. Por que o 9 não está aqui? Porque o 9 é igual a um 3 elevado ao quadrado, né? Por isso que ele não está aqui na lista de irracional. Então, se, né, na verdade, se somente se, né, isso aqui, né, não existe esse A tal que esse A é igual a B elevado a um N, que é um outro natural, até o mesmo, né? No caso de... não tem como, né, ser, né? Então, a questão basicamente é essa. Então, aí você vê a infinidade de números irracionais só por aqui, né? Eu nem estou falando ainda de outros casos, não. Vamos lá, vamos adiante. Bom, agora vamos falar aí de uns números irracionais muito conhecidos, né? Primeiro, o famoso π, não é verdade? Π aí, algumas casas decimais. Ó. Vocês verem que não tem um padrão, né? Tem infinitas casas decimais não nulo. Tem algum zero aqui em algum momento? Tem, claro que tem infinitos, na verdade. Isso aqui é a questão de ter infinitas casas decimais, tá? A gente usa muito aí 3,1, 3,14, né? 3,142, né? Usa muito isso aí, mas dependendo do que se está... Como aproximação, tá, gente? Mas dependendo do cálculo que se tiver que fazer, se precisar de mais precisão, né? Aí você tem que usar mais casas decimais dele, tá bom? Bom, e onde que isso aparece comumente, né? Comprimento de uma circunferência com raio medindo R, né? Temos uma circunferência, né? Conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância, né? R, de um ponto centro, né? Que esse aqui seria o centro dado, tá? Esse aqui é o centro da circunferência. O comprimento dessa linha aqui, nessa linha circular, tá, gente? Toda ela, né? Pode ser calculado usando dessa forma, 2 vezes π, que é esse número, né? Vezes a medida do raio, tá? Então, 2πr é o comprimento da circunferência, né? Ou também, comprimento da circunferência é igual a DC. O que é esse DC? É o diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro da circunferência? 2 vezes o raio. É 2 vezes esse R aqui, tá? Eu posso substituir 2 vezes o R pelo diâmetro. Então, fica o diâmetro da circunferência vezes o π, tá bom? Então, é isso aí. Professor, não, mas como que eles sabem que são essas casas decimais aqui para π, né? Pelo menos as primeiras. Bom, aí isso aí já vai ser uma aula à parte, tá? Eu vou fazer essa videoaula sobre isso também, porque quem tiver o interesse de entender, né? É um conhecimento mais aprofundado, mas eu vou mostrar para vocês isso sim, tá bom? Mas vamos aí caminhando, porque as nossas videoaulas não podem ficar muito longas, a gente tem um limite, né? Eu já expliquei isso para vocês, né? Das aulas remotas, né? Via videoaula. Então, por isso eu não posso colocar tudo que eu gostaria, transmitir isso, todos os conhecimentos que eu posso ensinar para vocês. Mas eu vou fazer isso como um vídeo aí à parte, tá bom? Eu vou mostrar assim para vocês. Então, vamos continuar aí. Tem outros números irracionais importantes, assim, vamos dizer, muito conhecidos, tá? Vamos lá. Um outro número irracional, né, que a gente tem é o número E, né? Ele tem um monte de nomes. Por que, professor, tem um monte de nomes? Tem várias formas de se obter esse número, né? Coisas na matemática que nem se imagina. O π também, né? O π também tem outras formas de que ele aparece assim, espontaneamente a partir de cálculos, tá? Mas esse também tem muitas formas. Então, ele ficou conhecido como vários nomes. Número de Euler, né? Escreve Euler, mas pronuncia Euler, ou constante de Euler, tá? Número de Napier, é uma matemática de John Napier. Euler, né? É
um famoso matemático, né? Esse é um dos mais conhecidos, com certeza. Número de Neper também tem a ver com John Napier, tá? Constante de Neper, número neperiano, constante matemática, número exponencial e outros nomes, tá, gente? E ele aí, aqui tá algumas casas decimais corretas dele, né? Claro, tem infinitas casas decimais, não nulas, né? Ele é uma dízima, né, não periódica, né, com infinitas casas decimais não nulas, é claro, tá? E não tem um padrão de repetição, né? Não tem período, tá? Então aí já vamos acostumando com isso, tá bom? Mas depois eu vou falar disso novamente. Então está aí esse número, muito importante. Uma das formas de se obter ele, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Uma das formas de obter o número racional é a partir dessa soma infinita. Essa soma infinita é uma série, tá? Chamada série, essa soma infinita, que tem uma lei de cada uma dessas parcelas aqui, tá? De definir cada uma dessas parcelas dessa soma infinita aqui, tá? Quanto mais parcelas consecutivas você usar dessas, né, a partir da esquerda para a direita, mais aproximado você vai obter esse número aqui com maior certeza das casas decimais, tá bom? Então, o que é isso aqui, professor? Zero, exclamação. Isso aqui chama-se fatorial de zero. Por definição, o fatorial de zero é 1. O fatorial de 1 é o próprio 1 também. Aí, a partir do fatorial de 2, você multiplica todos os números naturais não nulos, né? Desse até chegar no 1, uma única vez cada, né? Cada um vai ser um único fator do produto. Então, 2 vezes 1. O que é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1 é sempre 1 dividido por isso, você vai somando. O que é o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é o fatorial de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim por diante. Quantas aproximação que você quer, você vai usando mais e mais. E vai chegando um ponto aqui dessas divisões, eles não vão mais afetando as casas decimais que está na frente, porque são 1 dividido por 24, 1 dividido por 120, 1 dividido por 720, vai um número tão pequeno que não afeta mais, né? Essas casas da frente vai afetando só as que estão depois, e aí a gente já consegue boas aproximações, tá bom? Então é isso, é uma das formas, né, de se obter esse número tá? É que tem aquele monte de nome lá. Eu gosto muito de número de Neper, né? Ou número neperiano, né? Igual que é mais conhecido aqui, tá? Por causa de uma coisa mais adiante que nós vamos estudar aí no segundo semestre, dos logaritmos neperianos, né? Logaritmos naturais também, que tem a ver com esse número tá bom? Vamos lá. Outro muito famoso, talvez o mais antigo, um dos mais antigos, eu não sei se é o mais antigo, se é esse, ou se é o π, tá? Mas é o número φ, tá? Como que se escreve? PHI, φ, né? Essa letra grega aqui, né? O π também é uma letra grega, né, gente? Essa letra grega aqui é o φ, tá? Então, ele tem esse valor aqui racional, né? Infinitas casas decimais não nulas e tal. Mas de onde que vem esse número? Na verdade, ele vem da construção de dois retângulos semelhantes. Olha, o retângulo de base A mais B, tá? Números positivos, tá? E a altura A, esse retângulo aqui, né? E do retângulo de base A e altura B, eles são semelhantes. O que significa isso, eles serem semelhantes? A medida do retângulo maior, A mais B, né, a base dele, tá? Dividida pela altura dele, né? A mais B dividido por A, é igual a medida da base desse retângulo menor, que é semelhante a ele, né? A, dividido pela altura dele, que no caso aqui, ó, é B, tá? Então, o número φ é exatamente uma dessas duas coisas aqui. Qualquer dessas duas coisas aqui são iguais, tá? Ou seja, isso aqui ó, é uma relação de semelhança, uma proporção, né? A mais B
sobre A, que é igual a A sobre B, né? Isso indica que são semelhantes esses dois retângulos aí. Tá? E daí que vem o pi, é usado nas artes, nas obras gregas, é muito presente essas proporções, né? A proporção chamada proporção áurea, né? Que tem a ver com esse tal número de ouro. Tudo que é belo artisticamente, tá? Até hoje, na verdade, respeita-se nisso essas proporções antigas dos gregos. É uma matemática incrível que pode ser observada nas construções gregas, nas obras de artes, tá? Nas obras de arte e obras de arte de artistas que vieram muito depois, né, dos gregos também. Obras raríssimas, belíssimas e caríssimas. Mas eu não vou falar muito sobre isso, só um pouco, né? Então vamos continuar. Agora, gente, outros números irracionais aí, né? Estamos aí quase chegando ao final da nossa videoaula. Às vezes a gente sabe o que está acontecendo, né? Só que não são dízimas periódicas. Por exemplo, a gente sabe o que vai acontecer mais ou menos. Tem um padrão, mas não é uma dízima periódica, porque não tem período. Olha, 0,101010010001 00001 0000001 0000001 e assim por diante. Não tem um período. A gente sabe o que vem aqui, né? Tudo indica que é 0,0000000 e outro 1, mas ele é um número irracional, não tem período, tá? Um negativo, eles também são irracionais, tem os irracionais positivos e os negativos, tá? 0 não é racional, né, gente? 0 é natural, é inteiro, é racional, mas não é irracional, tá? Menos 85 é muito parecido com essa. 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, e assim por diante, aumentando um 3, né? Um 2, depois uma sequência de 3, sempre aumentando aí, tá bom? Esse aqui muito famoso, né? É um número que muitos estudam ele para ver se ele aparece em alguma coisa na matemática. Tem gente que estuda esse número. Por exemplo, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 98, 99, 100, 101. Então ele tem esse padrão. Eu pus isso aqui, né? Para vocês entenderem, né? Que não volta, tá? Ele tem esse padrão aqui, ó. 9899, e sempre vai aumentando, 103, 104, chega lá 1000, 1001, 1002, chega lá 10.000, 10.001, 10.000, e vai nesse formato. É um número bem interessante. Se vocês conseguirem descobrir algo sobre ele, né, coisas sobre ele, podem entrar para a história, né, das ciências. Né? E esse outro número também, muitos estudam sobre ele, acreditam que é uma chave para alguma coisa na matemática, tá? Algum segredo universal, né? É o 0, aí números primos, né, estão nas casas decimais, é a sequência de todos os primos. 0,2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, que é primo também, 53, 59, 61, 67, aí todos os primos em sequência muito parecido com esse, tá? Tem um outro aí, que não tem muita coisa para falar, menos 4,8877, aí vários números aleatórios, depois repete algum, depois pode ter uma repetição em algum momento, mas não é dízima periódica, tá? Claro que a maioria dos números, não existe maioria porque são infinitos, né? São infinitos números, né, irracionais, assim como os racionais, tá bom? Mas tem uma questão que eles falam do conjunto dos números irracionais, tem uma densidade muito grande, né? Se a gente tentasse colorir os racionais e os irracionais, eles são infinitos, né? Em qualquer intervalo de dois números que a gente pegue, né? Mas parece assim, como se a cor deles pode sobressair, vamos dizer assim. É uma questão de densidade. São infinitos, tá? Entre, por exemplo, 0 e 1, existem infinitos números irracionais, existem infinitos números racionais, tá? Mas eles parecem, assim, é um infinito que tem, vamos dizer assim, que aparece mais, vamos dizer assim, que
que se fosse possível colorir a cor deles, ia ficar mais visível, tá? É mais ou menos por aí, mas são infinitos, tá? Não é que tem mais ou tem menos, não. Porque infinito é infinito. É que ele tem maior densidade, vamos dizer assim. Bom, então, continuando aí, gente. Só um momentinho aqui que deu uma travadinha. Já foi, né? Bom, números irracionais. Então, basicamente, gente, um número irracional é um número com representação decimal infinita, não periódica, não tem um período, né? E com infinitas casas decimais não nulas, né? Pode ter infinitas casas decimais nulas? Pode, mas ele também terá infinitas casas decimais não nulas, porque senão, se for só 0, 0, 0, 0, 0 até o fim, aí já não é irracional, né? Ele vai ser um decimal exato, na verdade, né? Se a partir de um ponto ele for só 0, né? Ele tem que ter outras coisas que não sejam 0, né? Senão ele vai ser um decimal exato, tá bom? Então, basicamente é isso. Tudo bem, pessoal? Bom, então, né? Chegamos ao fim da videoaula, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer curto, tá? Um vídeo curto, mas é aquele negócio, né? Não tem como. Conhecimento, infelizmente, eu gostaria de tentar fazer o mais resumido possível, mas eu não vou conseguir apresentar praticamente nada para vocês. Mas eu vou sempre tentando fazer os vídeos sintetizados, né? Mas dando informações úteis, né, precisas para vocês, tá bom? Então é isso, chegamos ao fim dessa videoaula. Espero vocês aí, tá? Na próxima videoaula. Tudo de bom!